O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico que se tornou famosa devido a uma série de desaparecimentos misteriosos de navios e aviões ao longo dos anos. Alguns entusiastas chegaram a sugerir atividade alienígena para justificar esse mistério. A má reputação do Triângulo das Bermudas começou com Cristóvão Colombo. De acordo com seus registros, em 8 de outubro de 1492, Colombo olhou para sua bússola e percebeu que ela apresentava leituras estranhas. Ele não alertou sua tripulação inicialmente, já que ter uma bússola que não apontava para o norte poderia fazer com que a tripulação entrasse em pânico. Foi uma boa decisão, considerando que 3 dias antes ele havia informado ter visto luzes estranhas no mar e isso fez com que a tripulação ameaçasse voltar para a Espanha. A lenda moderna do Triângulo das Bermudas começou em 1950, quando um artigo escrito por Edward Van Jones foi publicado pela Associated Press. Jones relatou diversos incidentes de navios e aeronaves que desapareceram no local, incluindo 5 torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos que desapareceram em 5 de dezembro de 1945, e as linhas aéreas comerciais Star Tiger e Star Ariel, que sumiram em 30 de janeiro de 1948 e 17 de janeiro de 1949, respectivamente. Dito isso, o artigo listava 135 pessoas que estavam desaparecidas, e todas elas sumiram no Triângulo das Bermudas. Como Jones disse, eles foram engolidos sem deixar rastros. Ainda na década de 50, o livro O Caso UFO, de Morris K. Jessup, começou a apontar os dedos para formas de vida alienígena. Afinal, nenhum corpo ou destroço havia sido encontrado até o momento. Mas foi só em 1964 que o termo Triângulo das Bermudas se popularizou, quando Vincent Gates escreveu um artigo dizendo que mais de 1000 vidas haviam sido perdidas na região. Ele também disse que era um padrão de eventos estranhos e sem explicação. A obsessão com o Triângulo das Bermudas ainda iria aumentar e atingiu o seu auge no início dos anos 70, com a publicação de diversos livros sobre o tema, incluindo o best-seller O Triângulo das Bermudas, de Charlie Baylis. E agora, como encontrar respostas para acabar com esse mito? Cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o NOAA, podiam ajudar a desvendar esse mistério. Segundo eles, a área do Triângulo é uma região propensa a tempestades repentinas capazes de provocar ondas enormes. Essas ondas são chamadas de vagalhões. Elas são definidas como um movimento de água gigantesco que se formam em alto mar de maneira aleatória e podem chegar até 30 metros de altura. Tamanha envergadura seria capaz de afundar barcos com relativa facilidade. E isso foi comprovado durante testes realizados com réplicas do USS Cyclops, um navio que desapareceu na área no início dos anos 20. As ondas vagalhões foram tidas por muito tempo como boatos, até que os especialistas do NOAA as classificaram como eventos reais. O formato e o movimento que elas produzem são imprevisíveis, além do mecanismo que as causa ser incerto, já que são difíceis de ser observadas. Uma possibilidade para o surgimento das vagalhões seria de que as cristas das ondas individuais coincidentemente se chocassem e reforçassem mutuamente através de um fenômeno conhecido por interferência construtiva. Como podemos imaginar, tempestades como estas não teriam dificuldades para afundar um navio ou derrubar um avião de pequeno porte. Deve-se salientar também que o design do navio Cyclops o tornava vulnerável a tombar do mar, assim como tantos outros de sua época. E sobre o mau funcionamento de bússolas? Além de Cristóvão Colombo, outros relatos de problemas na região ajudaram a criar o mito
de que as bússolas não funcionam no triângulo. Ainda na década de 70, a Guarda Costeira dos Estados Unidos, em uma tentativa de explicar o fenômeno, afirmou: em primeiro lugar, o triângulo é um dos poucos lugares no planeta onde uma bússola aponta para o norte verdadeiro. Normalmente, elas apontam para o norte magnético. A diferença entre os dois é conhecida como variação de bússola. A quantidade de variação muda em cerca de 20 graus conforme alguém circunda a Terra. Se esta variação na bússola não for compensada, um navegador pode se encontrar distante do seu curso em pouco tempo e logo estará em apuros. Muitos críticos dessa explicação citaram propriedades magnéticas incomuns nos limites do triângulo, e a Guarda Costeira rebateu: apesar do campo magnético do planeta estar sempre em fluxo constante, curiosamente o Triângulo das Bermudas permanece relativamente sem distúrbios. É verdade que alguns valores magnéticos excepcionais foram relatados dentro do triângulo, mas não para tornar o lugar mais incomum do mundo, já que tais distúrbios também ocorrem em outros pontos do planeta. Em 1975, o crítico Larry Kush publicou o livro O Mistério do Triângulo das Bermudas Solucionado. Ele afirma que os autores exageraram nos números e não fizeram as pesquisas adequadas. Eles apresentaram alguns casos de sumiço como misteriosos, quando de fato não eram, e alguns casos relatados sequer haviam ocorrido nos limites do triângulo. Após extensa pesquisa, Kush concluiu que os números de sumiços ocorridos dentro do triângulo não eram maiores do que em outras áreas parecidas do oceano, e que os autores apresentavam desinformações, como não relatar tempestades que aconteceram no mesmo dia dos desaparecimentos, e às vezes faziam parecer que as condições climáticas eram calmas com o propósito de criar uma história excepcional. Em resumo, os autores do Triângulo das Bermudas não faziam as pesquisas necessárias e criavam situações extraordinárias, propositalmente ou não. Em seu livro, Kush fez um trabalho minucioso para desbancar os autores desse mito. Porém, ele não conseguiu acabar com um hype em torno do Triângulo das Bermudas. E você? Acredita que algo sobrenatural exista nessa região? Deixe seu comentário. Até a próxima!